Olá, seja muito bem-vindo à Alfabetaria. Hoje estamos aqui numa entrevista com Gil Giardelli. Ele que é considerado um dos 5 professores mais inovadores do país, é um futurista, estudioso da cultura digital, faz trabalhos sociais, enfim, tem um currículo brilhante. Gil, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e aprender tanto. A honra é minha, muito obrigado. Uma honra falar com você, com todo mundo que vai assistir, que está assistindo. Que legal, Gil, muito obrigada. Gil, para a gente começar a falar, do nosso assunto de hoje, a tecnologia é um assunto que está sempre em pauta. Então, ela mudou a forma como as pessoas interagem, como elas se comunicam, mudou também a forma como as empresas se comportam perante aos seus clientes e também entregam os seus produtos e os seus serviços. E de que forma que a tecnologia ela afeta a educação? O conceito de aula cronometrada e espaço concreto, ela já está no final. Se a gente for entender a educação como ela foi, a primeira, escola mesmo é a escola de Marrakech do século II, onde o mais velho da tribo falava com as crianças, com os mais novos. Depois você teve a Universidade de Bolonha, que é a primeira universidade do mundo ocidental, e aí isso é replicado muito na primeira Revolução Industrial. E se a gente está acabando a quarta Revolução Industrial e entrando para a sociedade 5.0, aquele conceito da educação que era em massa para preparar pessoas para trabalharem em novos empregos de mais de 150 anos atrás já não cabe mais. Então hoje a gente acredita que todo mundo quer a personalização e a educação também vai ter que caminhar para essa personalização. Por exemplo, eu tive acesso em um dos meus estudos, numa sala de aula, em média, você tem 21 tipos de alunos. Vamos ficar só com 3. Você tem um aluno que ele é minoria, menos de 6%, ele fica prestando atenção e anotando em silêncio. Você tem os dois que são a maioria, que é aquele que precisa falar, ou com o professor, ou com o colega do lado. E você tem um outro que também faz parte desse grande grupo, junto com o que eu acabei de falar, que ele precisa falar e fazer, que são os fazedores. Então, aí a nossa sala de aula está tendo esse atrito, porque você tem hoje uma escolas preparadas apenas para aquele grupo que é em média 6%, que fica em silêncio e observando e anotando. E os alunos agora querem, e também tem o papel do professor. Eu acho que o papel do professor, eu dando aula há mais de 15 anos, entendo que eu sou um maestro desse conteúdo. No mundo de tanta informação, quem consegue dar os caminhos para transformar algo em sabedoria? E antes o professor era aquele que obtinha o conhecimento primeiro, e hoje isso não é uma verdade. Sim. Então acho que a gente vai ter que mudar, todos nós. Legal, Gil. E a gente até propôs no nosso Instagram que os seguidores participassem e interagissem, e nós fizemos deixamos espaço para umas perguntas. E um dos seguidores, que é o Rodrigo Munhoz, ele faz a seguinte pergunta: como a escola se adequa a tanta revolução tecnológica, tanta inovação que acontece? Eu acho que o mundo inteiro está se adaptando. As escolas estão tentando. O que me deixa um pouco preocupado é que as escolas particulares no Brasil estão conseguindo mandar os seus professores para cursos, para eventos mundiais. Eu fico preocupado com aquelas escolas que são periféricas, que atendem as pessoas que estão, de baixa renda. O mundo, se ele não for de todos, não vai ser de ninguém. Então, a mudança já está acontecendo. O problema é que ela está sendo apenas ainda num outro grupo. E nós estamos numa bifurcação de humanidade, que a gente vai ter talvez pessoas que vão ver 200 anos com saúde e outras que podem falecer de malária com menos de 10 anos de idade. Então, nosso desafio é levar esse mundo para todos. Então, você já tem muita coisa acontecendo. Aqui no Brasil, aí tem sempre a exceção para provar a regra, tem um projeto chamado Ubatuba Sat, um professor de uma escola pública. Ele falou assim: as minhas aulas de matemática estão vazias, o que eu posso fazer? Ele criou um processo onde os jovens, os pré-adolescentes, eles faziam nanosatélites.
Uau. Ele fez uma vaquinha entre os moradores ali de Ubatuba e ele foi lá e comprou produtos. Aí, o que antes tinha 6 alunos, de repente, inúmeras salas de aula, todo mundo querendo ir assistir a aula dele, porque era uma aula diferente, era fazer, era aprender, era estudar astronomia e matemática junto. Aí esse professor foi tão inovador que ele mandou um e-mail para a NASA dizendo: eu sou a primeira escola pública a ter um nanosatélite feito pelos alunos, envia para nós. E aí depois ele conseguiu, não a NASA enviar, uma outra empresa, mas aí eu recomendo que o pessoal assista o documentário Ubatuba Sat. Então, eu acho que está aí o caminho, fazer com que as pessoas, as crianças, os adolescentes, possam também fazer parte do aprendizado. Sim. E falando nisso, Gil, a gente sabe que o Brasil até está atrasado em relação à tecnologia. A gente ainda vive um momento que é considerado a 4ª Revolução Industrial, mas no Japão eles já falam numa nova inovação, que é a Sociedade 5.0. Mas qual é a diferença entre uma e outra? Na verdade, eu estive no Japão agora recentemente e eles acreditam que o conceito de 4ª Revolução Industrial ele excluiu o principal desse processo, que somos nós, os seres humanos. Então, o primeiro-ministro japonês, o Abe, ele é o primeiro que consegue ficar 8 anos depois do pós-guerra, e agora ele vai ter mais 4 anos de mandato. E há 7 anos atrás ele fez esse projeto dizendo que acreditava que o Japão tinha que ser um lugar onde se falasse da sociedade 5.0, de uma sociedade que ela tivesse uma democracia realmente inclusiva, uma educação inclusiva, onde cada um conta. E aí não é só as pessoas, mas também o meio ambiente, enfim. É uma sociedade que eu acho que todos esperam. Sim. E isso está dando tão certo. Eu fui visitar lá, por exemplo, um prédio que fala de inteligência artificial, mas assim, como a gente consegue sim ter o lucro, mas também incluir as pessoas e não perpetuar os erros que a gente teve de outras tecnologias. E agora está sendo adotado pelo G7 como um projeto, uma plataforma, né, dos 7 países mais ricos do mundo, que é colocar o ser humano. Por quê? A 4ª Revolução Industrial foi muito bacana, acho que foi fantástica, nos trouxe, mas trouxe a doença do século, que é a depressão e as suas congêneres, que é o que no mundo de muita tecnologia, quando você esquece o ser humano, nós adoecemos, e agora é cuidar de todos nós. E quando a gente fala, né, em ser humano, a gente também fala das soft skills, que está ligada à personalidade, às características pessoais, exatamente a inteligência emocional de cada indivíduo, mas também a gente fala das hard skills, que são as competências e as habilidades relacionadas às técnicas, à forma como a pessoa aprende, aquilo que ela vai adquirindo ao longo da vida. Mas se você tivesse que dar uma dica assim para os pais, como que os pais eles precisam ajudar os seus filhos nesse comportamento que se gera, né, para o futuro? De que forma eles podem ajudar os seus filhos? Primeiro, eu acho que experimente a desconexão. A gente está vivendo um mundo agora onde, por exemplo, uma loja nos Estados Unidos que está crescendo muito, ela é uma loja que vende coisas para as famílias acamparem de final de semana. Algo que antes uma geração não queria fazer com os pais, agora volta com muita força. Então, depois de toda essa conexão digital, a gente não vai deixar de se desconectar, mas as pessoas estão procurando também voltar a se conectar com a natureza, com a família. Então, quem diria que a gente voltaria? Eu tive agora num parque na Yosemite e fiquei impressionado com o número de famílias ali acampando e uma nova relação entre as famílias. Então, aí você pode levar isso para vários locais, por exemplo, as manifestações no Brasil, seja de um lado ou de outro. É esse conceito das pessoas que querem o mundo físico, o físico digital dentro da mesma vida, se encontrarem na vida real, né? Os aplicativos de paquera também é um pouco disso, os aplicativos de amigos também é um pouco disso. Então, se a gente estava numa infância de ficar ali falando só conectado digitalmente, agora a gente quer a conexão natural, que é se encontrar na vida real. E aí, eu acho que as grandes habilidades, assim, primeiro, incentive seus filhos a experimentar a desconexão. Segundo, algo que está faltando, na minha opinião, olhando ali como observador, temos que ajudar
os mais jovens, a todos a terem empatia, se colocarem no lugar dos outros. Empatia hoje é uma das grandes qualidades das pessoas do século XXI, dos profissionais do século XXI. Outro ponto é desenvolver um pensamento crítico, mas um pensamento crítico que também seja aberto a pensar, a escutar o diferente, mesmo que você discorde. Então, num mundo que está fraturado, antagônico, isso é difícil. Você também não dá mais para dividir as pessoas em ciências humanas, exatas e biológicas. Um futuro médico, ele também vai ter que entender de dados. Um engenheiro também vai ter que entender de humanidade. Então, a Alemanha começa na escola a ensinar dados e humanidade e achar que é importante ter isso. Então, olha só, antes a gente dividia as pessoas e falava assim, ele é muito extrovertido, vamos levar ele para ciências humanas. Certo. Ele é muito introvertido, vamos levar ele para engenharia. Isso já não é mais uma verdade. E agora a gente vai ter que desenvolver essas qualidades que é transdisciplinaridade, que enfim, o pensamento de que você tem que aprender durante toda a vida. A lista é longa, mas o mundo está muito melhor. Com certeza. E Gil, mais uma perguntinha de um seguidor. Na verdade é a Jéssica de Paula. Ela pergunta o seguinte: como o mundo de amanhã está se desenhando? O futuro já chegou, ele só está mal distribuído. E o futuro está sendo fabuloso. Eu sou um otimista racional, e aí baseado em dados. Por exemplo, a extrema pobreza caiu 90% nas últimas décadas, só não zerou por questões que nós chamamos de colapso da ética, de pessoas que tentam, enfim, desviar dinheiro. A expectativa de vida aumentou radicalmente, os números de homicídios no mundo diminuíram 40 vezes. Então eu poderia assim dar dados que o mundo está muito melhor. Um último dado: na virada do século passado, em apenas um país as mulheres poderiam votar. Na virada desse século, em mais de 130 países as mulheres podem votar. Mas temos 200 países, falta muito ainda? Falta, mas isso é sinal de que a gente está evoluindo como sociedade. Então, se você sair das notícias que não são tão boas, a gente já está vivendo um mundo muito fantástico. E aí eu tenho que falar do Brasil. Eu sempre falo que é uma revolução silenciosa. Tem coisas acontecendo no Brasil que, independente de governos, que são silenciosas, que a gente não vê e não consegue ver, enfim, na grande mídia. Vou dar um exemplo: Sirius. Sirius é um projeto que começou há 8 anos atrás com professores da Unicamp. Ele é um acelerador de partículas e esses professores pegaram o dinheiro do PEC, usaram muito bem esse dinheiro, pediram para as empresas ali da região de Campinas de tecnologia para participarem. Elas participaram e em dezembro de 2018 foi inaugurado o acelerador de partículas mais avançado do mundo, que coloca a gente na ponta da indústria 4.0 e da sociedade 5.0. E às vezes eu falo para plateias de 1000 pessoas e falo assim: quem aqui já ouviu falar do Sirius? Quase ninguém. Então, essa é uma notícia que poucas pessoas sabem. Vamos sair do Brasil, como tem uma revolução silenciosa. Uma menininha que a gente estava falando aqui, por trás das câmeras, a Greta Thunberg, da Suécia, 13 anos de idade, traços de autismo, mas isso não é o ponto principal. Ela um dia resolveu falar: toda sexta-feira eu vou fazer as sextas-feiras para o futuro. E ela pegava um cartaz e ia para a porta do congresso, do país dela, na Suécia. Na primeira sexta, pedindo atitudes dos adultos sobre mudança climática. Primeira sexta-feira só foi ela, segunda sexta-feira também só ela, na terceira foram 3 amiguinhos. Resumo: 15 de março de 2019, há pouco tempo, em 200 cidades, milhares, talvez milhões de pré-adolescentes foram para as ruas e falaram assim: adultos, cuidem do planeta, porque, enfim, nós que vamos morar aqui no futuro, e tomem atitudes em mudanças climáticas. Sim. E aí a Greta está um grande exemplo, né? Então, aí a pergunta é: como que a Greta vai encarar uma escola que não deixa debater, Sim. que não deixa ter o contraditório? É do exercício do contraditório, é do debate das ideias que a gente gera outros pensamentos, né? E aí a gente vai ter que fazer isso mais na sala de aula. Que máximo. Gil, muito obrigada pela sua entrevista. A gente agradece demais a oportunidade. Vou deixar os contatos do Gil aqui no nosso vídeo. Por favor, sigam o Gil também nas redes sociais, que a gente também vai deixar aqui, tá bom? Obrigada e até a próxima.